Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de língua portuguesa, e hoje nós vamos ter mais uma aula dessa disciplina, tudo bem? Antes de começar, só quero lembrar vocês que nós estamos usando o módulo 2 ainda, pois nós estamos ainda no segundo bimestre, tá? Então nós estamos usando o módulo 2 do nosso material didático. E também hoje vamos iniciar a nossa aula, vamos lembrar de como nós começávamos as atividades em sala de aula, que era dando a acolhida, o bom dia, os alunos do quarto ano A, boa tarde para o quarto ano B, e assim nós vamos seguindo no nosso dia a dia, na nossa rotina. Agora a nossa rotina é essa, né? Eu aqui, vocês aí, mas está tudo certo, estamos tendo aula, vocês estão tendo conteúdo, né? Estamos dando continuidade aos conteúdos programados para o quarto ano, não é verdade? Então vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, que a gente vai adquirir mais conhecimento, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Só lembrando, como eu já falei no início, nós estamos usando o livro do módulo 2. O conteúdo de hoje está na página 71 e 72, tudo bem? No nosso livro do material didático, que é o Sistema de Ensino Trilhas, nós estamos utilizando. Hoje o nosso conteúdo é os verbos de enunciação. Como assim, professor? Verbo de enunciação? Sim, verbo de enunciação. Mas só que para nós entendermos um pouco sobre o verbo de enunciação, nós vamos relembrar, na verdade, um pouco ou aprender um pouco mais sobre verbo. Porque antes de começar o nosso conteúdo, nós vamos ver o que é um verbo primeiro. Que eu trouxe aqui um cartaz, tá? Que nós vamos estar falando sobre ele, discutindo um pouco mais, falando um pouco mais sobre o que é o verbo. Que o verbo também faz parte da classe gramatical da língua portuguesa, tudo bem? Então vamos lá. Então o verbo, o que é um verbo, gente? Verbo é uma palavra que indica alguma coisa. Tipo assim, professor. Como assim, professor? Não. Então, verbo é uma palavra que ele indica o quê? Uma ação. Ele é uma palavra que indica um estado. É uma palavra que indica um fenômeno da natureza. Então, o verbo ele indica essas três coisas, essas três possibilidades. É uma palavra o verbo. Como assim? Ele indica uma ação, professor. Então, já que o verbo é a palavra que indica uma ação, que tipo de ação? A ação é aquilo que a gente faz. Por exemplo, eu corro todas as manhãs. Qual é a minha ação? Correr todas as manhãs. Então, esse é o meu verbo. Corro, que vem do verbo correr. Então, a minha ação é correr. Então, o meu verbo é o correr. Então, já sei qual é a minha palavra aí. E quando é um estado, professor? Eu estou feliz. Estado é como nós nos sentimos. Qual é o meu estado na frase? Feliz. Mas qual é o meu verbo? Estou, Porque eu estou. No momento eu estou feliz. Então esse também é o meu verbo. E quando é o fenômeno da natureza? Chove muito lá fora. Fenômeno da natureza já sabe, Algo que se relaciona realmente à natureza. Então, chove muito lá fora. Então, já sei que o meu verbo é chove, do verbo chover. Mas como eu vou saber, professor, como é um verbo? O verbo ele tem uma flexão. A flexão do verbo não é a flexão de fazer exercício não muscular. É outra flexão, é na fala, tá? Vamos lá. A flexão do verbo, ela tem o tempo, ela tem a pessoa e ela tem o modo. Complicou, professor. Não complicou nada. Vamos agora tentar explicar. Então, flexão do verbo é o tempo. Não é o tempo chuvoso, não é isso não. O tempo é o passado, o presente e o futuro. Esse é o tempo que se passa o meu verbo, a minha palavra. Por exemplo aqui, eu corro todas as manhãs. Eu estou falando do presente, do passado e do futuro. Estou falando do presente, porque eu corro todas as manhãs, é um presente. Aqui,
Por exemplo, agora no passado, eu corria todas as manhãs. Ó, mudou já a minha frase. Então já está no tempo passado, no futuro. Eu vou correr todas as manhãs. Então eu ainda vou fazer, né? Então é o tempo passado, presente e futuro, tá? Não esqueçam. E quanto a flexão do verbo na pessoa? A flexão do verbo da pessoa é quando ela é singular e plural, ok? Singular e plural. E nessas pessoas, elas são 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural, ok? Então, a flexão do verbo pode ser de pessoa no singular e do plural. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural, tá? Quais são essas pessoas? Quando eu vou conjugar o verbo, eu uso uns pronomes, que são eu, tu, ele e ela, no singular. Por quê? Porque eu estou falando apenas de uma pessoa. Mas aí quando já passa para nós, vós, eles e elas, eu já estou falando no plural, porque eu estou falando de mais pessoas, tudo bem? Então, só para a gente estar entendendo um pouco, para a gente continuar o conteúdo. E quanto ao modo, é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Aqui eu só vou explicar por alto para vocês um pouco entenderem melhor, tá? O indicativo, o substantivo e o imperativo. Então, já sei que tem, essa é a flexão do meu verbo. Mas também eu tenho o quê? O pretérito, que é sempre no passado, perfeito e imperfeito, e o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu só vou ler aqui os exemplos, tá? Porque o que nos interessa é daqui para cá, tá ok? Pretérito, perfeito. Eu joguei futebol ontem. O perfeito é quando... O pretérito perfeito é quando acontece uma vez ou outra. Não acontece sempre. Então, eu joguei futebol ontem. Então, ontem eu joguei. Hoje não significa que eu vou jogar. Mas já no imperfeito é todos os dias. Eu jogava futebol todos os sábados. Então, todos os sábados eu jogo futebol. Então, é o pretérito imperfeito. E tem o futuro do presente, que é eu viajarei no próximo final de semana. Ó, viajarei. É uma coisa que ainda que vai acontecer no presente, tá? Que é no caso da semana. No pretérito, eu viajaria no próximo final de semana se não chovesse. Então, ele iria viajar, mas não vai mais porque teve a chuva. Então, eu pensei no meu futuro, mas ao mesmo tempo no passado, tá? Mas só para a gente entender que o verbo é uma palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Ele tem o tempo do presente, do passado e do futuro. Ele está na pessoa do singular e na pessoa do plural, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que é eu, tu, ele, ela, e plural. Nós, vós, eles e elas, tudo bem? Mas e aí, professor, o que seria o verbo de enunciação? Vamos pegar o nosso livro didático agora, lá na página 71, e vamos verificar o que trata esse conteúdo. Então, vamos lá. Na página 71, né, tem um texto que eu vou ler aqui com vocês, que é para a gente entender melhor, ok? Mosquitos com lanternas. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel, porém vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então ele ligou para a recepção e esbravejou: meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com este calorão. Prestativo, o recepcionista sugeriu: senhor, queira por favor apagar as luzes que eles irão embora. Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito, o hóspede voltou a procurar a recepção. O que houve desta vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Então o homem respondeu: não adiantou apagar as luzes, os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas. Então esse aqui é um texto, né, produzido para esse material didático,
Que aí nós temos alguns exemplos de verbo de enunciação. Como assim, professor? Os verbos que nós temos de enunciação aí: perguntar, responder, sugerir e esbravejar. Continuo não entendendo, professor. Então vamos lá. Na página 72, vamos lá, na página 72, tem esse quadradinho amarelo aqui. Vocês pegam o marcador de texto ou circulem com lápis, tá? Que é algo do conteúdo que vocês devem ter em mente, né? Aprender, não decorar, aprender, viu? Então vamos lá. Verbo de enunciação. São verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Então, os verbos de enunciação são palavras, tá? Que vão indicar o quê? A fala do personagem no texto. Então, professor, os verbos de enunciação só tem em texto que existe personagem falando? Sim, os verbos de enunciação só existem em textos que tem um personagem falando, o personagem é a pessoa falando. Aí nós temos aí o perguntar, responder, sugerir e esbravejar. Então, esses são os conteúdos referentes, as palavras referentes aos verbos de enunciação. Mas os verbos de enunciação, eles são praticados nas falas dos personagens, mas como eu vou perceber, professor? Agora eu vou ler alguns exemplos de verbos de enunciação para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Exemplos de verbo de enunciação: pedir, solicitar e rogar. Em que situações expressa desses verbos? Quando é uma situação de pedido. Pedir, solicitar e rogar. Então, nós estamos fazendo um pedido, né? Aí, quando eu quero responder, questionar, indagar, interrogar, é quando é uma situação em que expressa pergunta. Quando o personagem está perguntando, né? Respondeu, respondeu. Não necessariamente respondeu o personagem. Aí tá lá, 2 pontinhos, aí a fala dele. Então, ele está respondendo a uma pergunta. Exclamar, gritar, bradar e espantar está numa situação que expressa exclamação. Se vocês verem, por exemplo, lá no gibi, lá da Turma da Mônica, por exemplo, aí quando ela tá brava com Cebolinha, por exemplo, que pegou o Sansão, ela vai rodar lá, aí não sobe um monte de ponto de exclamação assim, é porque ela está exclamando o quê? Uma raiva. Ela quer bradar, ela quer espantar algo, né? Então é assim que tem essa situação da exclamação. E quando eu quero contestar ou negar, é uma situação que expressa negação. É quando, por exemplo, a tartaruga perguntou para o coelho e o coelho negou. Aí 2 pontinhos. Não fui eu que comi sua comida, ó. Negou tá lá, que é o verbo negar. Então, tá aí uma expressão de negação. Aí, quando tem dizer, reclamar, afirmar, responder, é quando uma situação que expressa comentário. Por exemplo, o responder ele pode ser uma pergunta ou pode ser um comentário também, tá? Só para a gente estar dividindo. Então, o verbo de enunciação é isso. Eles introduzem as falas, sejam elas quais forem. Por exemplo, em um texto aqui, ó, vamos lá olhar nosso texto, só para a gente identificar essa informação. Na página 71, diz assim, no 3º parágrafo, tá? Prestativo, o recepcionista sugeriu. Olha, está sugerindo algo. Aí o que acontece? Travessão, que é a fala dele. Senhor, queira, por favor, apagar as luzes, que eles irão embora. Então, sugeriu, ele está introduzindo a fala do recepcionista. Ou também, a verbo de enunciação é a maneira como o personagem vai se expressar. No caso aqui, ele está sugerindo, né? O cliente lá, o hóspede, chegou
e já quis perguntar, ele está respondendo, né? Deu uma sugestão para ele, que se ele apagasse as luzes, os mosquitos iriam embora. Só que lá em cima, no primeiro parágrafo, diz assim: por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel, porém vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então ele ligou para a recepção e esbravejou. Então, olha, a maneira de falar, como que ele está se expressando? Com raiva, ele está esbravejando, é algo que ele está ponto para que a gente fala, né? Ponto de explodir. Então, para vocês verem como realmente é uma maneira de se expressar do hóspede, né? De indagar algo, mas que ele estava questionando, então ele estava esbravejando. Então, é uma maneira que ele se expressa. Então, só para a gente entender, os verbos de enunciação servem para quê? Para, principalmente, tá? Não esqueçam desse aqui, ó, de introduzir falas. Falas de quem? Vou colocar bem aqui, ó. As falas dos personagens, ok? Então, só para a gente entender, o verbo de enunciação sempre vai ser o quê? Para introduzir a fala de um personagem em um texto, ok? Só que a gente tem que ver a forma verbal que ele vai estar inserido no texto, tudo bem? Mas para praticar melhor os verbos de enunciação, tem exercícios na página 71, 72 e 73, ok? Quais são as páginas do exercício, professor? 71, 72 e 73, tudo bem? Então vamos lá. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Estudem, né, sobre o conteúdo, façam exercício, façam exercício de fixação. Na segunda-feira nós temos vídeo chamada, que é justamente para nós termos esse encontro também de tiração de dúvida, de conversar também comigo. Mas enfim, mas estudem mesmo o conteúdo, assistam esse vídeo, né, até o final, peguem o livro didático de vocês, façam leitura. Se tem uma palavra que eu não entendi, professor, o que eu faço? Vou lá no meu dicionário, pesquiso o significado, ou então pergunto de alguém que esteja próximo de mim, que saiba o significado dessa palavra também. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!